Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal aí. Bom, aproveitando aqui o intervalo do jogo do Santos e Vasco, eu tô assistindo aqui na Globo e como eu já comentei com algumas pessoas que seguem o canal aí, já deve ter visto eu falar, eu faço plantão no trabalho aos sábados, então quando o jogo cai dia de sábado, me ferra pra assistir, mas eu consegui assistir a grande maioria, mas vamos fazer aquele vídeo de pós-jogo que eu sempre trago aqui no canal com vocês, né, não é vídeo de análise, né, análise eu creio que tenha canais super competentes pra fazer isso, aqui é um vídeo de bate-papo de torcedor, eu gosto de falar a minha opinião, deixar registrada a minha opinião depois dos jogos e ver o que a galera achou do jogo. Se você puder, deixa o seu comentário aí que eu vou ficar muito satisfeito em ler. Ontem Coringão perdeu pro Bahia e na Neoquímica Arena, uma das primeiras coisas que eu pensei depois desse jogo, eu falei assim, caramba, que saudade, né, cara? Teve uma época que você pegava o retrospecto do Corinthians contra 90% dos times na Neoquímica Arena, era só vitória. O Corinthians não tinha. E num intervalo grande de tempo, né? Essas derrotas começaram de uns 2 anos pra cá. Era um intervalo grande de tempo que já existia a Arena, né? Mais de 10 anos de Arena aí. O Corinthians, por exemplo, pro Bahia, nunca tinha perdido pro Bahia, entendeu? E agora esses recordes positivos aí vêm se esfacelando aos poucos, né? A gente vê o Bahia já conseguiu aquela vitória lá de 5-1 e ontem conseguiu ganhar novamente, né? Sempre um adversário que não conseguia ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena tá vindo e fazendo a festa. Bom, como eu falei, eu tava no trabalho ontem, então vou falar sobre o que eu assisti e sobre os comentários que eu vi, né? Eu tava trabalhando e tal, aí eu falei com os meus amigos, falei, tem o jogo do Corinthians, eu vou tentar dar uma olhadinha lá. Quando eu cheguei, eu fui assistir junto com um amigo de trabalho lá. Eu não sei se ele vai ver isso um dia, mas ele só confirma a teoria a torcida do Flamengo ser terceirizada, porque ele torce pro Bahia e torce pro Flamengo. Pérez, desculpa, mas se você vê isso um dia, você confirma o que a gente tira sarro, né? O Pérez é muito gente boa, velho. E eu cheguei lá pra assistir, tava com 4 minutos de jogo. Ele falou assim: tá 1-0 pro Bahia. Eu achei que ele tava me zoando, que ele é brincalhão pra caramba, né? E quando eu fui ver, tava 1-0 mesmo, cara. Putz, o Corinthians conseguiu tomar um gol com menos de 4 minutos de jogo, e depois, né, eu fui saber que tinha sido com 1 minuto de praticamente jogo, 1 minuto e meio de jogo, o Corinthians tinha tomado um gol. Não dá pra falar que um time que jogou bem, eu vou falar isso mais adiante, o Corinthians fez uma partida, digamos, esforçada, jogou bem, pressionou o Bahia o jogo inteiro, criou muitas oportunidades, talvez a derrota não foi o resultado mais justo, mas no futebol não tem justiça, né? Então o Bahia ganhou o jogo, mas eu não consigo falar que um time jogou bem, um time que entra desconcentrado, cara, tomar gol com 1 minuto de jogo é coisa assim, tipo de time de várzea, entendeu? Então já começa difícil você falar algo que um time jogou bem quando você começa a frase falando que ele tomou gol com 1 minuto de jogo. Bem complicado. Mas então o Corinthians tinha tomado esse gol. E o Corinthians fez por onde, né? Empatar, tanto é que conseguiu o empate e até virar, mas infelizmente por essas coisas do futebol não rolou. Não muito depois do gol do Bahia, o Corinthians já teria empatado. O primeiro tempo foi muito louco. Nossa, teve de tudo. O Corinthians já teria empatado logo em seguida. O Garro fez o gol de perna direita. Eu até achei que a bola passou no meio da perna do goleiro, porque talvez ele ficou esperando que o Garro fosse ajeitar para a esquerda para chutar, sei lá. E o Garro chutou de direita mesmo e fez o gol. Mas na origem do lance pegaram o toque de mão do Kaique, que eu sei lá, né? Pela análise, cada hora falam uma coisa. Eu vi gente falar que não teve, que foi bem anulado, porque o toque dele fez ele levar vantagem, né? Fez a bola ir para frente. Eu vi gente falar que foi mal anulado porque foi um toque involuntário. Eu acho que a maioria das vezes se anula esse tipo de toque, ainda mais contra o Corinthians, né? Pelo amor de Deus. Mas eu não fiquei tipo, nossa, bravo, roubaram o Corinthians. Pra mim foi uma anulação de gol, que é o que a gente vê padrão por aí hoje em dia, né? Mas já era pro Corinthians ter empatado logo na sequência. Aí o Corinthians martelou, né? Até que conseguiu fazer o gol. E galera, que coisa surreal, cara. Quando a gente fala que tem coisa que é só na arbitragem brasileira, meu, uma checagem de possível impedimento onde
Eu tava vendo de casa que tinha sido gol normal, o pessoal da transmissão já tinha todo mundo falado que tinha sido gol normal, até o pessoal da transmissão que não tá na transmissão, né, como é o caso do Paulo César de Oliveira, que fica dando suporte pro pessoal lá da Globo, eles falam que é o analista de arbitragem, sei lá, ele não fica mais ali na transmissão, mas sempre que tem algum lance polêmico, passa um tempinho, eles falam assim, o nosso é consultor. O nosso consultor de arbitragem falou que foi gol legal, ou que foi gol impedido, enfim. Daí o Paulo César falou que era gol legal, e era nítido ali que era gol legal, né? O que tinha a dúvida primeiro era se no chute, né, o desvio do zagueiro gerava outro lance, porque no momento do chute o Guinegão estava impedido, mas beleza, chutou, pegou no zagueiro, então já era outra jogada. Então nessa segunda jogada o Guinegão não estava impedido. E aí ficaram debatendo, vendo se ele teria atrapalhado o goleiro. Meu Deus do céu, cara, 9 minutos eu nunca vi. Eu não tô lembrado recentemente, pelo menos um VAR demorar tanto pra validar ou anular um gol, né? 9 minutos, cara, quase 10 minutos de jogo parado por conta do VAR, é inadmissível isso, cara. Meu Deus do céu. Mas, enfim, validar o gol do Guinegão, eu fiquei imaginando a ansiedade do moleque, cara, de marcar o primeiro gol dele no profissional e esperar quase 10 minutos pra saber se foi gol ou não, coitado do Guinegão. Mas, enfim, foi validado o gol, e aí, quando tudo parecia beleza, vamos pra cima, Coringão, vamos virar essa porra. Praticamente o lance seguinte, cara. O Mateuzinho faz um pênalti idiota. Depois de uma pichotada do André Ramalho também, tirou a bola, não tirou a bola foi para trás e o Mateuzinho chegou fazendo o pênalti. Aí não dá, né, cara? Você começa o jogo perdendo com 1 minuto, já toma um gol. Você faz o gol de empate, 1 minuto depois você toma outro gol. Subir escada rolante, secar gelo, não dá, né? Você não vai conseguir virar e. Ai, triste, cara. E aí veio o segundo tempo, né? Como eu falei, o canal aqui não é de análise do jogo, vale só salientar que o Corinthians continuou pressionando, pressionando, criou chances. Thales Magno entrou mais uma vez, não fez bosta nenhuma. As chances que ele teve, parece que o cara é zicado, não dá nada certo para ele mesmo. Cabeceou, o goleiro pegou, né? Esse meu amigo, eu não acompanho o Bahia, né? Mas esse meu amigo que é torcedor do Bahia e do Flamengo, né? É fogo falar isso, mas tá bom. Ele acompanha o Bahia e ele falou que o ponto fraco do time do Bahia, na opinião dele, é esse goleiro aí, né? Ele falou que não tem confiança nesse goleiro nenhum. Não tem nenhuma confiança nesse goleiro. E aí vem aquele meme lá do futebol. Contra o meu time, todo goleiro vira o Neuer, né? Pelo amor de Deus. O goleiro fez uma defesa ali na cabeçada do Thales Magno. É triste, galera. E o Bahia conseguiu levar o 2-1 para casa aí e deixar o Corinthians lá embaixo, próximo da zona do rebaixamento. Cara, eu tô falando, eu não quero passar pelo sufoco do ano passado de novo, pelo amor de Deus, cara. Nossa senhora, não fala isso, né? Já virou o primeiro turno aí, o Corinthians chegar lá naquela pressão de ter que ganhar um monte de jogo em sequência. Eu não sei, né? Vai saber se isso não vai ser um ponto positivo, né? Porque uma crítica que fazem ao elenco. Nesse jogo não, como eu falei, esse jogo eles correram do começo ao fim, se esforçaram. Mas uma crítica que fazem a esse elenco é que parece que ele escolhe jogo para poder jogar, né? Porque era inadmissível fazer um jogo igual fez os jogos contra o Palmeiras e em jogos menos importantes, digamos assim, né? Que no brasileiro todo jogo vale 3 pontos, então teoricamente todo jogo é importante, não tem que escolher. Mas em jogos do Brasileirão, talvez alguns jogos eles não entraram com o mesmo empenho, né? Se faz muito essa crítica ao time aí. Mas assim, galera, para finalizar o vídeo, que vocês sabem, eu não costumo fazer vídeo muito longo aqui, quando bate 10 minutos no máximo, às vezes eu vou falando, eu vou ver, já tá com quase 10 minutos de vídeo já. Para finalizar o vídeo, o que eu achei de positivo, galera? A molecada que entrou deu conta do recado. Kaique Guinegão, 1 milhão de vezes melhor que Thales Magno e Hector Hernandes. Então o Dorival tem que testar essa molecada mais vezes, dar mais oportunidade. Para quem assistiu, eu creio que, né, o canal ainda é pequeno, pouca gente deve ter visto. Quando eu fiz o vídeo lá do Dorival Júnior, quando ele chegou no Corinthians, eu falei que uma das expectativas que eu tinha dele é que ele tem um bom trabalho com a base. O Corinthians precisava disso, revelar mais jogadores. Então ele, não sei, ele tem que dar mais espaço para esses moleques que eles vêm mostrando. O Guinegão, o Kaique, o próprio Dieguinho, quando entra também,
tem entrado bem, né? O único moleque que meio que deixa a desejar aí é o Breno Bidon, né? Que eu tinha muita expectativa quando ele subiu, parecia um moleque muito promissor, mas ultimamente eu tô. Não gosto de cavar a cova de jogador, que às vezes o cara dá a volta por cima e começa a jogar bem, né? A gente tem vários exemplos disso dentro do próprio Corinthians, mas eu não tenho muita fé mais no Breno Bidon, espero que ele cale a minha boca. E uma última coisa aqui para finalizar o vídeo, galera, para não me estender muito, é o seguinte: desde que aconteceu tudo que aconteceu com o Garro, né, acidente, perda da camisa 10 e principalmente a lesão no joelho, eu percebi que ele não voltou o mesmo Garro, né? E eu sempre tinha na minha cabeça assim, se eu fosse jornalista, eu tivesse a oportunidade de entrevistar o Garro, eu queria perguntar para ele se o joelho dele tá realmente 100%, se não, né, que se realmente aquele tratamento que ele fez lá, que viajou para Espanha para fazer um tratamento diferenciado lá funcionou ou não. E ontem, na coletiva, parece que finalmente tiveram a ideia de fazer essa pergunta e ele falou que ele não tá 100%. Então, a gente até nisso, o Corinthians, né, quando a gente acha um jogador que pode ser aquele camisa 10 ali que a gente esperava que ele fosse, né? Faz tempo que o Corinthians não tem um armador canhotinho bom ali que distribui a jogada, pifa os atacantes na cara do gol. Quando aparece esse cara, o cara tem uma contusão que, pelo jeito, né, não é tão fácil de tratar assim. Ele citou a questão de ter jogado no gramado sintético, que ele acha que agravou o problema, mas que não era hora de falar disso agora, que o time precisava do esforço de todo mundo para vencer. O nosso melhor jogador do ano passado provavelmente não está jogando a mesma coisa esse ano. Claro que por conta também das ausências do Memphis e do Garro aí, né, que não tem conseguido jogar junto com ele todas as partidas, mas também por conta de uma provável dor que ele ainda sente no joelho. Esse corintiano não é fácil não, galera. Bom, diz pra mim nos comentários aí o que você achou do jogo, o que eu esqueci de falar. Como eu falei, eu venho dar o meu pitaco aqui, mas eu gosto de ver o que vocês acharam sobre o jogo também. Beleza? Se você chegou aqui agora, peça uma oportunidade, se inscreve, segue o canal aí. Não é só esse tipo de vídeo aqui de pós-jogo, eu faço outros tipos de vídeo do Corinthians, inclusive estou editando um sobre o Marcelinho Carioca, e já tem um, no mesmo estilo do que eu vou fazer do Marcelinho Carioca, já tem um sobre o Neto, beleza? E eu vou deixar um também sobre as melhores narrações do gol do Paulo Guerreiro no Mundial Corinthians e Chelsea aí, beleza? Valeu para você que ficou até aqui, forte abraço, espero ver você no meu próximo vídeo. Vai Corinthians, tamo junto, até a próxima.